Bom, vamos agora a um exemplo prático de como usar esses triângulos aí. Bom, em uma pirâmide hexagonal regular, o seu apótema mede 15 centímetros e o apótema da base mede 9 centímetros. Dessa pirâmide determine, ele pede tudo aí, né? Altura, aresta da base, aresta lateral, área total e volume. Vamos por partes. Vamos para o item A, ok? Item A. Vamos traçar aqui a altura. A altura é o que ele está querendo no item A. Ele quer esse segmento aqui, que é a altura. Ok? O que, que ele deu? Ele deu o apótema da pirâmide, que mede 15 centímetros. Apótema da pirâmide, vamos pegar aqui o ponto médio de uma aresta da base e ligar até o vértice. Ele vem aqui por cima de uma face lateral. Esse aqui é o apótema da pirâmide, que mede 15. Ok? E o apótema da base, que liga esse ponto médio da aresta lateral, da aresta da base, desculpa. Ponto médio da aresta da base é o centro da pirâmide. Então está aqui, ó. Temos um triângulo retângulo. Isso aqui mede 9, é o apótema da base. Podemos aplicar o teorema de Pitágoras, h ao quadrado, h ao quadrado mais 9 ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual a 15 ao quadrado. Então vamos ficar com h ao quadrado é igual a 15 ao quadrado é 225, 9 ao quadrado é 81, vai para lá menos 81. Então h ao quadrado é 144. Então h é a raiz de 144, que é igual a 12. As medidas estão em centímetros, então 12 centímetros para essa altura. Outra maneira rápida aqui da gente determinar essa altura era perceber que esse é um triângulo 3, 4 e 5, né? Nós temos um lado que é 9, 9 é 3 vezes 3. Temos a hipotenusa que é 15, que é 5 vezes 3. Então a altura é o cateto que está faltando, que seria o quê? 3. Temos o 5, que é a hipotenusa, temos um cateto correspondente ao 3, proporcional a 3, e falta um cateto correspondente ao 4. 4 vezes 3, que seria igual a 12. Ok? Então esse é o primeiro item. Bom, vamos agora para o item B. No item B, ele quer o tamanho da aresta da base. Vamos fazer um desenho da base, que é um hexágono regular. Ok? Hexágono regular. Está aqui a base. Vamos agora calcular a aresta da base. Vamos lembrar o seguinte: nós temos que um hexágono regular pode ser dividido em triângulos equiláteros, né? Triângulos equiláteros. O que, que nós temos? Nós já temos o valor da altura da base. A altura da base, que é o apótema da base, que é igual a 9. Temos que calcular esse L, que é o lado da base. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então nós temos que L raiz de 3 sobre 2 é igual a 9. Ok? Então nós vamos ficar com L igual a 9 vezes 2 e o raiz de 3, o 2 está dividindo, vai multiplicando, o raiz de 3 vem dividindo. Não é obrigatório racionalizar, mas vamos racionalizar para ficar mais bonito aqui. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Ok? Aqui, estender a conta. Vai ficar L igual a 9 vezes 2, 18, vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, o lado da base mede 6 raiz de 3 centímetros. Ok? Esse aí é o item B. Está aí a aresta da base, 6 raiz de 3 centímetros. Agora vamos para o item C. Ele pede para calcular a aresta lateral. Então vamos traçar aqui a aresta lateral. Esse segmento aqui, por exemplo, essa é uma das arestas laterais. Ok? Vamos pegar aqui o centro, aqui, ligar até essa aresta lateral, e do centro para o vértice, fazendo a altura. Nós vamos usar agora outro triângulo daqueles.
nós calculamos a altura, que vale 12. Nós sabemos agora quanto vale a aresta da base, que era esse L, acabamos de calcular, que é 6 raiz de 3. Então vamos calcular essa aresta lateral aqui, que eu vou chamar de x. É só usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 raiz de 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 144 mais 6 ao quadrado 36, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, x ao quadrado é 144 mais 108. Então, x ao quadrado é 252. Okay? Vamos fatorar o 252 para tirar a raiz. O x vai ser a raiz quadrada de 252. Vamos extrair essa raiz, aí não vai dar exato, mas vamos fazer a conta. Dividido por 2 vai dar 126, por 2 dá 63, por 3 dá 21, por 3 dá 7, por 7 vai dar 1. Como nós estamos falando de uma raiz quadrada, a cada 2 caras iguais na fatoração, 1 sai da raiz. Então vai sair da raiz 2 vezes 3, 6. E o 7 que está sozinho fica do lado de fora. Então está aqui, o valor da aresta lateral vai ser 6 raiz de 7 centímetros. Okay? 6 raiz de 7 centímetros é a aresta lateral. No item D, ele quer a área total. A área total é a área da base mais a área lateral. A área da base é a área de um hexágono regular, cujo lado nós calculamos aqui em cima, era 6 raiz de 3. Ok? Então, 6 raiz de 3 é o lado do hexágono regular. Lembrando que o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, de mesmo lado 6 raiz de 3. Então, a área da base vai ser a área do hexágono, é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, isso dá 6 vezes L ao quadrado, 6 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso dá 6 vezes 36 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar aqui. Eu podia ter simplificado antes, mas ia ter que fazer depois de novo. Então, dividir aqui por 4 dá 1, aqui por 4 dá 9. Okay? Então, nós temos 6 vezes 9, 54, vezes 3, 162 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. A área lateral é a área, a soma de todas as faces laterais. Nós temos 6 faces laterais, onde a base mede 6 raiz de 3. São triângulos, né? E a altura é o apótema da pirâmide, que mede 15. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a área desse triângulo. São todos iguais. Temos 6 triângulos laterais iguais a esse. Como é que se calcula a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, é 6 raiz de 3, que é a base, vezes a altura, que é 15, sobre 2. Simplificando, dividido por 2 dá 3, dividido por 2 dá 1. Então, nós ficamos com 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Vezes 15, 180 mais 90, 270. Raiz de 3 centímetros quadrados. E, finalmente, a área total, que é o que o exercício pediu, é a soma da área da base com a área lateral. A área da base, 162 raiz de 3, mais a área lateral, 270 raiz de 3. Isso é igual a 300, 432. Vou colocar mais bonitinho. Então, a área total é igual a 432 raiz de 3 centímetros quadrados. E para finalizar, ele pede o volume
da pirâmide. O volume da pirâmide é dado pela fórmula área da base vezes a altura sobre 3. Quem é a área da base? Já calculamos aqui em cima, no item anterior. Deu 162 raiz de 3. Então, 162 raiz de 3 vezes a altura da pirâmide, que é 12, foi calculado lá no primeiro item, dividido por 3. Simplificando aqui, por 3 dá 1, aqui por 3 vai dar 4. E 162 vezes 4 vai dar 400, mais 240, mais 8. Então, 648 raiz de 3. Vou colocar aqui. Então, o volume é igual a 648 raiz de 3 centímetros cúbicos. E o exemplo aí está terminado, gente.